Meus queridos, este é o 19º domingo do tempo comum. Nós percebemos que a grande temática que perpassa todos os textos de hoje é a temática da vigilância e da esperança. Também a temática da permanência na fé diante das demoras de Deus. O Evangelho de hoje nos traz 3 pequeninas parábolas que vão exatamente nos levar a refletir se nós estamos, como diz Jesus no Evangelho, com os rins cingidos, né? Quando nós pegamos o símbolo, esta cordinha que prende a túnica, né? Essa corda que prende a túnica, e nós a apertamos, a túnica sobe e você se torna capaz de a qualquer momento correr, né? Você se torna capaz de a qualquer momento, se estiver assentado, se levantar sem ficar preso, sem que sua túnica fique presa. Então representa, dentre alguns significados, a prontidão, representa a liberdade de fazer o que precisa ser feito sem se ater, sem se aprisionar a nada, né? Também Jesus diz: estejam com as lâmpadas acesas, representa caminhar com segurança. Quando as lâmpadas acesas estão, nós temos condições, se necessário, correr por caminhos seguros, sem nos machucar, sem nos deparar com nenhum objeto. Então, é um questionamento. Nós estamos, no fundo, preparados para qualquer momento nos encontrarmos com o Senhor, que virá ou no ato da morte, pelo juízo particular, ou quando tudo será consumado e ele voltar gloriosamente com seus anjos para o juízo final. São 2 vindas que acontecerão, né? Por enquanto, nós contemplamos o mistério da morte que toca tantas famílias, né? Percebo aqui nessa paróquia, aliás, eu nunca rezei missa de 7º dia como aqui. Todo dia, nas missas feriais, tem 7º dia. É claro, o número de fiéis, né? Mas nós estamos preparados, né? Se você, olha só, nós refletirmos um pouco, se o Senhor viesse agora e dissesse a mim ou a você: hoje será o seu dia, está tudo pronto no seu coração, você está de bem com todos, não tem mágoa de ninguém, está tudo bem resolvido, né? No seu relacionamento com os bens, né? Com as suas posses, no seu relacionamento familiar, né? A sua vida como um todo, tudo está preparado. É sobre isso que o Evangelho está falando. E olha, minha gente, o tempo todo nós nos vemos despreparados, porque parece que sempre acontece alguma coisa que me deixa na condição de resolver aquilo, né? Então, essas 3 parábolas vão nos levar a refletir sobre isso. Olha só, a primeira parábola, né? Sede como homens que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento. Claro que aqui é uma alusão a Cristo, que é o esposo da igreja, que se foi e voltará para tomá-la em casamento eterno e a levará consigo para as núpcias do céu. É esse o significado. Sede como esse Senhor que foi para uma festa, mas ele voltará. Felizes, né? Olha só, os empregados que quando este noivo, esse esposo voltar, eles estiverem preparados para abrir a porta, né? A primeira parábola, que significa também vigilância,
quando ele vai voltar, vai bater a porta para também nos levar para a festa do casamento? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. A segunda parábola, né? Ficai espertos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, o que o dono da casa faria? Faria alguma coisa para impedir, né? Então aqui nós vemos que precisa de um movimento de preparo, né? Isso é também prudência, estar sempre preparados. E a terceira parábola, que é mais complexa e um pouquinho maior, né? Feliz, também vai falar do empregado, né? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, o encontrar preparado para recebê-lo. Interessante, né? Se esse empregado disser, meu patrão está demorando, né? Viver a vida, né? Espancar os criados e as criadas, ou seja, explorar, viver de maneira injusta, né? Gozar dos bens para a satisfação própria sem a preocupação com o próximo, comer, beber, embriagar-se. E se o senhor desse empregado chegar um dia inesperado, ele será chicoteado muitas vezes, se souber, né? Se de fato já tiver conhecido a vontade desse seu senhor. Se ele desconhecer a vontade desse senhor, ele também será chicoteado, mas poucas vezes. Aqui é uma alusão ao purgatório, né? O que nos espera? Ainda nesta vida ou antes do céu, depois da morte, que é o que nós chamamos de purgatório, tudo deverá ser restituído. Ninguém haverá de entrar no reino dos céus com penas temporais a serem cumpridas. Ninguém, né? Por isso que, se a gente precisa resolver alguma coisa neste mundo, façamos aqui, porque o sofrimento do outro, do que vem adiante, é muito maior, né? Nós temos tantos santos, né, que nos oferece a experiência que tiveram de Deus e tem a visão do purgatório, como também tem uns santos que têm a visão do inferno, né? Santa Faustina Kowalska, né? E tantas outras, né? Tantos outros santos, e os seus textos nos mostram como é grande o sofrimento de purificação das penas depois deste mundo. Se nós, de fato, assimilarmos isso, nós procuraremos resolver as nossas dívidas ainda neste mundo, né? Então, essas três parábolas nos levam a refletir a questão da vigilância, né? E aí a gente diz assim, mas será que tudo isso que vem depois é algo concreto, é certo? Olha, isso é uma matéria de fé e não de ciência. Não de ciência. Que é o que está falando a segunda leitura de hoje, né? O autor da carta aos Hebreus vai pegar alguns exemplos do Antigo Testamento e vai mostrar que o antigo povo sempre caminhou pela fé, porque senão nada teriam feito, eles não tinham certeza de nada. Pega Abraão, ele fala de Abraão. Deus aparece para Abraão, que era um homem politeísta, poligâmico, e Deus aparece para ele e diz, abandona tudo que você tem, pega a sua família, sai da terra de Ur dos caldeus e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou mais nada. O que nós faríamos? Olha só. O que nós faríamos? É exatamente a questão da fé. Ele não sabia que terra seria esta. Ele não sabia o que encontraria no caminho até chegar lá. Mas ele foi. Ele foi. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo assim, olha, mesmo que nós não entendamos o que vem à frente no percurso,
E mesmo que nós não conheçamos ainda o fim último, o importante é ir. Porque se Abraão não tivesse ido, nós aqui também não estaríamos. Né? Nós não estaríamos. Depois vai pegar o exemplo de Sara. Foi pela fé que Sara, né, idosa, concebeu um filho e aceitou o filho na velhice. E se ela não tivesse feito, o povo escolhido de Deus também não teria existido. Foi pela fé. Não teve nada concreto, ela não teve segurança, mas como vai ser isso? Não importa. Se Deus assim chamou a fazer, faz. Porque Deus sabe o fim. Ele sabe o que é melhor. Foi pela fé que Abraão, depois de receber a promessa, você vai ter um filho e o seu filho será. Do seu filho virá uma descendência incontável. Só que depois, lá na frente, Deus manda Abraão matar esse filho. Ora, mas Deus não tinha falado que desse filho viria uma descendência inumerável? Acho que Deus tomou umas cachaças, né? Não é possível. O que fez Abraão? Levou Isaac no Monte Moriá, pegou a estaca e ia matá-lo. Pela fé. E Deus segurou suas mãos, porque foi somente uma prova do quanto ele amava a Deus. Então, nós vemos aqui que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, tem coisas que nós não vamos, de maneira concreta, ter nas mãos como matéria de comprovação. Mas é melhor obedecer a Deus, porque Deus sabe o que Ele diz. Por isso que ele começa o texto, nesse capítulo 11, versículo 1, dizendo assim, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Olha só, como que eu possuo algo que eu espero? Pela fé. Por isso que é uma grande reflexão para nós hoje, refletirmos o que Jesus falou no Evangelho. Olha, fazei bolsas que não estraguem, né? Cultivai tesouros que não se acabem, onde o ladrão não pode roubar, nem a traça pode corroer. É para nossa reflexão hoje, verificar quantas coisas na nossa vida, deste mundo, nos tiram de Deus, nos tiram a paz, sendo que vão todas elas passar. Né? Tem gente que vive a vida inteira centrado ou centrada naquilo que com a morte ficará para cá. Isso também é insensatez, diz a Bíblia. Não é que nós não devemos ter projetos neste mundo, empreender nossa vida, correr atrás dos nossos trabalhos, só que nós não podemos deixar que as coisas efêmeras se coloquem no lugar de Deus e tire coisas que são tão importantes. Jesus diz, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O contrário também, onde está o coração, ali está o que é mais precioso para mim. E o que tem sido mais precioso para nós? Então, a liturgia muito bonita hoje para nossa reflexão. Nós que às vezes perdemos a paz por coisas que não valem a pena. Que não valem a pena. Então, eu termino falando dessa frase que no hebraico se chama Ninshal, que é a frase principal de toda a liturgia, que é o Evangelho, o finalzinho do Evangelho. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O que Jesus está dizendo aqui? Que Ele espera de nós que estamos a ouvir essa palavra, um pouco mais de maturidade na relação com as coisas do mundo. Um desprendimento um pouco maior. É isso que Ele espera. E às vezes a gente vê pessoas de longos anos de igreja, mas com tantos traços de imaturidade espiritual. Não consegue perdoar, não consegue viver de maneira livre diante dos bens e do dinheiro, não consegue
é viver de maneira serena no seu temperamento. Para nossa reflexão, que o Senhor nos ajude nessa construção que é a nossa vida. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco sobre essa palavra de hoje.